Pela estrada plana, toque, 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 e ao jumentinho uma velhinha errante, como o valejeiro, ambos a reboque, antes que anoiteça, toque, toque, toque. Nasci em Angola, Luanda, vivi lá, sou filha única, vivi com os meus pais. A minha mãe morreu muito cedo e eu fiquei, com 17 anos, perdi a minha mãe. Aos 19 perdi o meu pai. Meu pai era sócio-gerente de uma companhia muito importante, que era a Companhia do Ambris, em Luanda. Pronto, eu estudei, fiz lá o 7º ano, que agora é o 12º. Não continuei a estudar, que era o gosto dos meus pais, mas fiquei logo assim muito cedo sem família. E pronto, de maneira que depois conheci o meu marido em Luanda, que ele era das obras públicas, era topógrafo, e trabalhava lá. Encontrávamos-nos no autocarro, à saída das aulas, ele ia-me esperar, começámos a conversar e tal. Daí veio o namoro e casámos. Pronto. O meu marido era natural de Poiares, daqui de Freixo de Espada à Cinta. De maneira que quando morreu o meu pai, eu já estava casada, há uns meses. Pronto, e lá continuámos, e ele trabalhava nas obras públicas, nós tínhamos lá umas casas, uns terrenos grandes, que depois vendemos. E ele estava sempre com aquela ideia de vir para apoiar-se, porque ele tinha cá os pais, família toda. E de maneira que depois meteu-se ele tinha aquelas férias que tinham os funcionários públicos, e viemos numa dessas férias. Eu já vinha com 2 filhos, que era o Arthur, um professor que está em Freixo, e a minha filha, que vive no Algarve, que também é professora. E de maneira que viemos para aqui, para a aldeia de Poiares, Freixo, que isto antigamente, eu quando cheguei, viemos de carro, primeiro viemos de comboio, até Val Ladrões, que era um comboio daqueles que andavam muito devagarinho, antigamente. Depois estava lá um táxi à nossa espera, viemos para Poiares. Quando cheguei aqui, viemos assim à noitinha, não havia luzes, não havia eletricidade. Pronto. E eu, quando cheguei, se tivesse um buraco, eu tinha metido dentro dele e ia parar outra vez a Luanda. Mas, pronto, cheguei. Então, a casa da minha sogra, era ali no Barreiro, o que eu vi? Olha, uma data de mulheres, ali as vizinhas todas, estava tudo à minha espera, à nossa espera. Meu marido com os 2 filhos pequeninos. E então as mulheres estavam todas com uns chairos pretos e uns lenços pretos. E eu, quando entrei, disse assim para o meu marido: olha, morreu alguém. Estão a fazer um velório. Meu marido disse: não, é que eu uso com uma luz de azeite, que eram aqueles candeeiros de cobre com 3 bicos. Eu ainda os tenho aí guardados, de relíquia, com 3 bicos, e então era aquela luz ali. Pronto. E um candeeiro de petróleo. O que é que eu pensei? Pois era um velório. Não é? Aquela coisa toda, aquelas mulheres todas de lenços pretos na cabeça, tudo assim. Pronto, entrei, então tinha uma lareira acesa. Eu nunca tinha visto lareiras. Lá em Angola não há. Pode ser que exista, mas lá em Luanda não tinha. Bem, pronto, então receberam-me muito bem, a minha sogra, o meu sogro. Pronto, e então fui-me habituando àquela vida. Não havia água canalizada, não havia luz elétrica, Poiares antigamente. Pronto, habituei-me, fui vivendo cá, passámos cá umas férias, e o meu marido
tinha que regressar a Angola outra vez, porque acabavam-se as férias. Entretanto, nessas férias ainda fomos ao Porto, andámos a passear, fizemos aqui uns passeiositos, pronto. E então a minha sogra disse-me logo, não, os meninos não vão. Ficam aqui, pronto, fiquei. Ficaram os meninos e eu fui com o meu marido. Fomos para Angola novamente, pronto. Porque ele tinha que ir trabalhar e eu fui com ele. Deixei os 2 filhos aqui. O que acontece? Passado uns tempos, os miúdos telefonavam, havia aqui, antigamente, era um correio, não era correio, era uma senhora que tinha um telefone, era o único telefone que existia em Poiares, e nós íamos lá telefonar para qualquer sítio que a gente quisesse. Pronto, quer dizer, para aqui, para Portugal, não podíamos, mas depois já foi para Angola, também se podia falar. E depois o meu marido disse-me, pronto, olha, os meninos estão bem, pronto. Eu lá estava em Angola com ele, mas as saudades eram muitas, os miúdos iam ao telefone, oh mãe vem, oh mãe vem, oh mãe vem. E eu meti-me num barco e vim, sozinha, outra vez. Vim novamente para aqui, para Poiares, e depois, até que o meu marido depois também veio. Também veio de comboio? Veio de vez. A senhora veio de comboio? Vim de comboio. Vim até ao Porto, de comboio. Estava lá um cunhado meu à minha espera em Lisboa. Vim de comboio até Barca d'Alva. E depois de Barca d'Alva estava um táxi à nossa espera e então vim com o meu cunhado para aqui. Pronto. E cá fiquei em Poiares. Pronto, na casa da minha sogra, porque aqui esta casa ainda não existia. Fiquei lá. Pronto. Meu marido ainda esteve uns meses em Angola, mas depois a minha sogra, também assim um bocado adoentada, sempre a chamá-lo, a Bel vem, me chamava-se a Bel. Até que ele veio. Pronto, e cá ficámos. Fizemos esta casa. Depois como tinha lá casas em Angola, que eram minhas, vendi tudo e comprámos aqui uns terrenos e fizemos aqui umas quintas ali embaixo no Douro, ajeitámos e outras coisas que se herdou dos meus sogros quando faleceram, e aqui fiquei. Quando é que veio? Em que ano é que veio de Angola? Ora, deixe-me cá pensar, agora que sei lá em que ano. Olha, sei que a minha filha que veio com 2 anos e ela hoje tem 63 anos. Estou fazendo as contas, não é? Já foi há muitos anos. Só sei que Poiares não tinha ainda luz elétrica, nem água canalizada. Andava uma mulher com uns cântaros de lata, ia buscar a água. Aquela mulher era só para a água. Para lá e para cá, pois a gente precisava tomar banhos, essas coisas todas, não é? Fazer comida, tudo, as limpezas de casa. Era tudo aos cântaros. E os meninos, onde é que estudavam? Os meninos estudaram aqui em Poiares. Aqui em Poiares, até à 4ª classe, antiga, né? Agora já não é 4ª classe. Pronto, até à 4ª classe. E depois, quando começaram então, depois foram para fora estudar. Eu depois fui para Moncorvo, a verdade. Depois o meu marido, estivemos aqui uns tempos, depois o meu marido teve um convite de uma companhia de amêndoas, que era, o dono era do Porto, que era o Sr. Magalhães, um homem muito rico, tinha negócios com amêndoas, com azeite, com várias coisas, em Moncorvo e em vários sítios. E ele convidou o meu marido para ir para Moncorvo como gerente da casa de Moncorvo. Vendia-se amêndoas, compravam amêndoas, compravam azeite, compravam outros produtos agrícolas, pronto. Então fomos viver para Moncorvo. Aí os meus filhos andaram num colégio que era o Campos Monteiro, de Moncorvo. Andaram lá até fazer o 7º antigo, não é? Que antigamente era até ao 7º ano. Pronto. E depois foram estudar. A minha filha foi para Coimbra e o meu filho, Artur, foi também para Coimbra. Estiveram os 2 lá em Coimbra a estudar. A minha filha tirou o curso
de inglês e alemão, germânicas, e o meu filho andou ainda em direito até ao 2º ano. Depois meteu-se a tropa, foi fazer a tropa, e depois daí já não, pronto, não foi. Não acabou muito, esse curso não acabou. Depois, mais tarde, ele veio e tirou então o curso de magistério em Bragança. Pronto. E depois também fez mais um curso, que agora não lembro como é que se chamava, mas assim mais adiantado foi ali em Macedo Cavaleiros. Como era a vida Sim. de uma menina que vem de Luanda, chega aqui? Muito mal, senhora. Muito mal. Eu o que tenho é um Não tinha espírito- rádio, não tinha televisão, não tinham nada. Nada. Eram ricos sem A nada. minha sogra tinha um rádio. Era o único rádio que havia em Poiares. E havia uma mulherzinha que fazia o correio, que era a senhora Marcelina. Vinha de Freixo, a pé, com a saquinha do correio. E onde é que ela entrava primeiro? Em casa da minha sogra. Estivesse a nevar e a chover, ela entrava em casa da minha sogra. A minha sogra foi uma senhora, mas uma senhora de uma bondade extrema. Ela foi para mim uma mãe. Ensinou-me tudo quanto eu sei hoje. Foi ela que me ensinou. Porque eu andava a estudar quando minha mãe morreu e meu pai. E eu não... Pronto, o que é que eu sabia? Em África eu tinha cozinheiro, tinha empregadas, eu tinha tudo. Porque meu pai foi uma pessoa que viveu muitíssimo bem. Pronto, tinha bastante meios para viver e a minha vida foi sempre muito boa. E então, essa senhora Marcelina, que era a que trazia o correio, entrava em casa da minha sogra e a minha sogra tinha sempre uma tigela de sopas, que aqui usam-se muito as migas. Tinha uma tigela de sopas à beira do lume e tinha uns sapatinhos para ela se mudar, porque às vezes vinha molhada, e roupinha, e ela aquecia-se ali em casa da minha sogra, trazia o correio, levava o correio então para casa dessa tal senhora que tinha o telefone. Ali é que se distribuía depois o correio. Mas ela vinha comer as sopinhas em casa da minha sogra. Como é que eram feitas as sopas? Sopinhas são feitas de água, azeite, alho, e pode levar um ovo escalfado, ou então podem-se fazer também de tomate, de batata. Fazem-se aqui, é uso cá em Poiares. Fazer essas E pão. E pão, claro, o pão de cá que era muito bom, que antigamente era feito em fornos de lenha. E nem levava o coisa que levava, como é que se chamava, para crescer a farinha. O fermento era feito com a própria farinha. Agora põe produtos químicos. Não é? De maneiras que, olha, e era então aquela vida assim. Eu estranhei muito, porque eu estava habituada a uma vida muitíssimo boa em Angola. Tinha tudo quanto queria. E depois aqui, lá fui-me habituando, não havia água, não havia luz elétrica. A gente passava a ferro com ferro de brasas. Fazia-se o lume, tiravam-se as brasas para o ferro. Era assim. Tinha casas de banho, tinha tudo. Nada. O meu sogro era uma pessoa muito esperta e muito vivida. E então havia como é que é dizer? Um pote, não bem sei, era um penico, isto falando português. Grande, ele chamava-lhe o Francisco, ao pote, ou qualquer coisa. Pronto, as pessoas tinham os penicos nos quartos e depois deitava-se para aquele pote e depois a empregada ia atirar com aquilo. Havia uma casota no fundo do quintal, que era onde se despejavam, pois os espelhos eram ali. Havia casas de banho. Pronto. De maneira que, passados uns anos, pronto, depois meu marido já não tornou para a África, ficou cá. Começámos então, vendemos o que tínhamos lá, começou a plantar vinhas e coisas e tal. Pronto, ficámos. Fizemos esta casa. Dedicou-se à agricultura. Dedicou-se à agricultura. Quer dizer, dedicou-se à agricultura, mas também em Moncorvo, na tal casa
O senhor Magalhães ficou lá de gerente e eu fomos viver para Moncorvo. Como era a agricultura aqui nesse tempo? Ai, era muito boa. Era. Havia muita amêndoa. Os meus sogros educaram os filhos, todos os 3 filhos, com o dinheiro das amêndoas e das azeitonas e da fruta que vendiam. Porque, e nem havia, em casa dos meus sogros, só mais tarde, é que fez um armazém às amêndoas. Havia amêndoas por toda a casa. Nós, na cozinha, só pisávamos amêndoas, nos quartos, era tudo. Depois vinham os compradores de fora e pagavam muito bem. A amêndoa, muito bem paga. Foi-se deixando, a agricultura foi-se deixando até hoje. A amêndoa era em casca ou em grão? Vendia-se em grão. As mulheres partiam, faziam-se quebradas, chamavam-se as quebradas. À noite vinham umas quantas mulheres, e namorados e namoradas faziam-se as quebradas. A gente, depois fazíamos uns bolos, tínhamos pão, tínhamos um aguardente, e dava-se a elas para estarem ali a quebrar. Pronto. Essas quebradas à noite não eram pagas. Eram as quebradas, elas gostavam imenso de vir fazer as quebradas. Mas de dia a gente pagava depois ao alqueire. Um alqueire, agora já não me recordo quanto era, que se pagava, mas pronto, era o alqueire que se pagava, elas partiam de dia. E depois vinham os compradores, levavam aquela amêndoa toda, mas eram carradas de amêndoa. E azeite? Também era assim com as E azeite também se fazia, e vendia-se a azeitona. Fazia azeite para casa? Também, sempre. Tinha lagar? Não, fazíamos aos lagares, íamos aos lagares, como hoje ainda se faz. Não é? Nós também vamos aí aos lagares, meu filho leva azeitona e fazemos azeite. E também tinha vinho? E vinhas, mas poucas, nessa altura. Depois é que se fizeram. Fizeram-se aqui atrás, tenho aqui uma vinha, tenho outra atrás da serra, tenho outra lá embaixo no Douro. Fazemos as vinhas. E nesse tempo, como é que a senhora se divertia? Uma rapariga nova? Não havia divertimentos. Eram os filhos. Minha sogra é que tinha um rádio, víamos as notícias. Iam para lá pessoas para a casa dela ouvir as notícias e assim. Aqui via mercearias, café? Sim, via mercearia e café, só havia um café. Mercearias, era só as mercearias. A gente, se quisesse comprar um bocado de carne, tinha que ir a Francho. Né? O peixe também não havia congelado, tínhamos que, quando vinha, às vezes eram só com sardinhas. Era o sardinheiro que vinha, se trazia sardinhas ao carapaus. Era o que havia. E as pessoas... Vinha de Barca d'Alva? Sim, vinham de Barca d'Alva, pronto, para aqui, pronto. A pé? A pé, sim, ou então de moto, às vezes tinha motas, não é? Vinham os tendeiros, chamavam-se tendeiros, a vender roupa, a vender coisas para casa, toalhas, lençóis, colchas, essas coisas, eram os tendeiros. Havia homens que vinham também para afiar facas, tesouras, né? Corriam a aldeia toda a apitar, pronto. E era assim que se vivia aqui. Muito mal. Eu não gosto de Poiares. Nunca gostei muito disto, mas tenho aqui a casa. Depois temos aqui a vinhas, tenho lá embaixo um laranjal também, temos de azeitonas, não é? Olivais, temos as coisas aqui e eu vou vivendo aqui. E lembra-se quando chegaram os tornados há 37 anos? Sim, os tornados quando vieram, deram um bocado de movimento a isto. Apoiares, deram. E vinham com outras ideias, com outros modos de viver, não é? Porque vinham de outros países mais civilizados, depois aqui a aldeia. Mas aqui não há muitos tornados, há poucos. É? Mas vinham com os seus carros, tudo já de outra maneira, não é? Pronto. Mas nessa altura também
já começou a haver luz, depois veio a água canalizada, veio a luz. Pronto, e agora com as televisões e com tudo, pois agora nem sombras do que era. E lembra-se? As pessoas novas agora não sabem nem metade do que se passava antigamente. E lembra-se quando começaram as pessoas daqui do campo a ir para a França, para a Alemanha e tudo? Também lá foram muitos imigrantes. Aqui de Poiás foram bastantes. Foram, sim senhor. Porque claro, lá ganhavam mais, não é? Aqui não. Aqui as pessoas fogem, muitas vezes a gente... Eu sei por nós, não é? Nós só fazemos o essencial na agricultura. Não se pode. Os produtos não dão, não é? Eu tenho aí uma data de amêndoas, olha, apanhámos só aqui. Antigamente apanhava-se as amêndoas no Douro, agora não se apanham. Porque as eiras, o que se tem que pagar aos trabalhadores é muito caro. E a amêndoa não dá. Apanhamos só aqui. Andaram aqui umas mulheres a fazer a vinha, a apanhar as uvas, e para aproveitarem o dia, eu disse, então apanhem a amêndoa. E descasquei eu, tirei-lhe aquela casca toda de fora, à noite aos serões, era o que eu fazia. Tenho uma data de amêndoa para vender. Já disse ao meu filho, vê lá se vemos em Freixo, na associação, ou na cooperativa, a amêndoa para vender, assim em casca, não é em grão. Já não há partidela. Já não há partidela. Acabaram-se as partidas, eram tão bonitas, cantavam. O que é que cantavam? Canções antigas cantavam, depois o namorado ia buscar as amêndoas para a namorada, era assim, muito giro, sabe? Muito giro. Depois, quando acabavam, às vezes antes da meia-noite, acabava-se, dava-se então essas coisas de comer, pronto, um bocado de marmelada e pão e assim umas coisas, faziam-se uns fritos também, de massa para eles comerem aquilo. Olha, era uma alegria. Era. Agora, sabe, mesmo o viver de agora da aldeia já não é como antigamente. Não. As próprias pessoas, antigamente, as pessoas, eu lembro-me ali em casa da minha sogra, aquelas vizinhas iam lá, Senhora Dona Maria, precisa de alguma coisa, sem interesse, sem interesse. Veja lá, se quer que eu lhe faça isto, ou aquilo, ou aquilo outro, a senhora disponha. Sem interesse. Hoje não. Hoje não. Pela estrada plana, toque, 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 e ao jumentinho uma velhinha errante, como o valejeiro, os ambos a reboque, antes que anoiteça.